temos que nos envolver na obra do Senhor. Não é para colocar uma carga a mais sobre os irmãos, não. Sabe por que temos que nos envolver? Porque quando nós nos envolvemos na obra de Deus, nós somos abençoados. Sabia que quando a gente se envolve na obra de Deus, nós somos as pessoas que mais ganhamos com isso? Se envolver na obra de Deus fortalece a fé, faz a gente crescer em Cristo, faz com que você não entre em apostasia. É a melhor maneira de se preparar para a volta de Cristo. Se envolver na missão é receber de Deus a preparação ideal para a vida eterna. Amém. Por isso que todos os membros da igreja precisam se envolver na pregação do Evangelho. Quanto mais a gente testemunha, quanto mais a gente prega, quanto mais a gente evangeliza, mais somos abençoados. Entendeu? Muito bem. Agora, eu estou tudo isso falando baseado na expressão envio. Eis que eu vos envio para a missão. Só que o texto, o verso 16, fala assim: eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Jesus só envia ovelhas. Em outras palavras, Jesus só envia pessoas convertidas. Não pessoas perfeitas, mas pessoas convertidas. Por isso que ele fala: eu envio vocês como ovelhas. Nós precisamos ser ovelhas para sermos enviados. Precisamos ser pessoas transformadas, convertidas para sermos enviados. Eu vos envio como ovelhas. Para onde? Para o meio dos lobos. Irmãos, mandar uma ovelha para o meio dos lobos é perigoso, vocês não acham? É muito perigoso. Então, se você e eu somos ovelhas e somos enviados para o meio de lobos, e se nós não estivermos devidamente preparados, o lobo come a ovelha. O lobo devora a ovelha. Então, quando Jesus fala: eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos, Jesus está indo contra a opinião humana, a visão horizontal da humanidade. Porque na visão humana é assim: a ovelha trabalha com a ovelha, o lobo trabalha com o lobo, o médico com o médico, o advogado com o advogado, o rico com o rico, o pobre com o pobre, o brasileiro com o brasileiro, o hispano com o hispano, o americano com o americano. Na nossa visão humana é assim que funciona. Mas na visão de Deus não é assim que funciona. Na visão de Deus, ele manda a ovelha para o meio do lobo para converter o lobo, para o lobo virar uma ovelha. Isso é extraordinário. E isso é um milagre. Porque pregação do Evangelho, converter uma alma, é um milagre. Entendeu? Amém, pessoal? Amém. É um milagre. Então Jesus manda as ovelhas para o meio dos lobos, para que a ovelha influencie o lobo, e o lobo vai deixar de ser lobo, vai virar ovelha. Mas para a ovelha fazer esse trabalho, ela tem que estar preparada. E aí vem a dica de Jesus no próprio versículo. Jesus nos dá duas dicas, irmãos, duas. E essas duas orientações são preciosíssimas. Quer ver? Verso 16. Ele fala assim: portanto, seja prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Essas são as duas orientações básicas para o missionário, para uma missionária, para um evangelista, para um pastor, para um ancião, para um membro de igreja, para qualquer ação missionária. É importante ter prudência e ter simplicidade. Seja simples como as pombas e seja prudente. Vamos começar falando da simplicidade. Depois eu termino falando da prudência. Quando Jesus fala assim, seja simples, Jesus quer dizer o quê? Você já viu as pombinhas? As pombinhas não ficam assim no meio do povo, na praça, assim? Ficam no meio do povo. A ideia é essa. Evangelismo é você se misturar com as pessoas. Ser simples como as pombas. Se misturar com as pessoas. Vamos lá, irmãos. Eu preciso que vocês agora... Eu sei que depois do almoço dá um pouco de moleza. Mas se eu ver que dá moleza, a gente joga um pouco de gasolina. Fica tranquilo. É o seguinte. Eu preciso pegar uma cadeira. Você me... Olha esse banquinho aí. O senhor me ajuda aí, meu irmão? É o pai do Davi, esse aí. É o pai do meu discípulo? Isso. Ele foi ótimo hoje, né? Vai cobrar? Obrigado. Começou pelo filho, já veio o pai, né, também, né? Gente, é o seguinte. Eu posso dar uma mexidinha aqui nesse púlpito? Posso? Não cai nada, não cai? Só puxar um bocadinho para cá, né? Não vai acontecer nada não, né?